com a gente, participando dessa semana online do meio ambiente e poder contemplar as aves, né? O assunto sobre as aves, falar um pouquinho aí. A gente caminha pelas ruas, as praças, os parques, e a gente, né, acha que sabe, conhece. Aquele dia que eu conversei com você, eu achei que era um bem-te-vi, mas eu vi que não é um bem-te-vi, né? Tem aves que são, parece, mas não é, né? Então, eu sei porque inseto também é assim, né? Parece, mas não é, e com as aves também. Então, é bem legal isso aí, vai ser uma tarde bem interessante. Eu vou dar uma explanada bem geral, né? Eu vou dar uma explanada bem geral, assim, para todo mundo, como o público é diverso, tem bastante amigo do... O Thiago está aqui, o Marcelo também. Ó, aí também eu vou pedir para vocês controlarem aí também, fechando o microfone do pessoal, tá? Esse é você sabe aí, Gui? Consegue aí, Gui, fazer essa... Faz aí, Gui. Isso, vai controlando aí, fechando o microfone. Se você quiser também, depois que vocês colocarem a apresentação, vocês podem me passar como anfitrião, eu vou fechando também. Se não, você mesmo faz. Ó, o Marcos está chegando, Marcos Verdade. Depois tem uma galera da arborização urbana, viu, Robson? Legal. Do assunto das árvores, né? Então, as árvores têm essa relação com a avifauna, né? Muito grande, as frutíferas. Né? Então, tem uma galera aí... No final, eu vou até colocar uma listinha que eu fiz de árvores, né, e aves, mais ou menos o que come o que, baseado um pouco aí na literatura, na experiência, mas no final vai ter um pouquinho falando disso, tá? E o Guilherme também vai tá colocando um pouquinho algumas coisas para atrair, que a gente fez ali uns comedor meio caseiro aqui e atraiu bastante gente. Que legal, que legal. Então, eu peço que você faça isso, viu, Gui? Vai fechando aí os microfones, ó, tem o Hong aí, Hong, desculpa, não sei o nome. É o Jim, O Marcos aí também tá com a câmera ligada. Tudo bom, Marcos? Boa tarde. Bom, satisfação tê-lo aqui conosco. O Marcos aí trabalha com a arboricultura, tá aí, né, uma satisfação tê-lo aqui conosco. A galera também é de várias regiões, viu, Robson? Tem a galera de Pira, tem a galera de outros estados, porque a gente compartilhou. Fala que tem seus amigos. A gente está vendo aqui. A gente tem até umas pessoas aqui de fora que eu também indiquei, que pode ser que apareçam por aí, um pessoal de São Paulo. Eu distribuí também aí a informação, porque, de uma maneira geral, essa apresentação ela serve um pouco para ter uma noção de como começar a ver, o que prestar atenção em qualquer cidade. Obviamente que cada município, né, em função da sua própria história de degradação ou não, de ter mais ou menos floresta, de ter mais fragmento ou não, você vai ter uma maior ou menor diversidade de aves, né? Então, mas serve, o princípio básico é esse. Entendi. Então já tá chegando na hora, eu vou passar a palavra para você aí, Robson, para você se apresentar, quem é você, depois o Guilherme também fala quem é ele, o que ele faz, né? E para dar continuidade e início aí à nossa apresentação. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né, e poder contribuir com o nosso evento aqui. Muito obrigado. Então é com vocês. Agora para frente é com vocês. Obrigado. Posso compartilhar? Pode, filho. Pode abrir. Não, ainda não. Primeiro a gente. Não, ainda não. Compartilha a nossa câmera. Já está compartilhada? Espera um pouquinho para a gente se apresentar. Entendeu? Entendi. A gente não consegue... Gui, vai fazendo as admissões aí, viu? A hora que for aparecendo aí. Sempre tem gente querendo entrar na sala. Faz a admissão aí, tá bom? Tá. As 2 em ponto eu posso... Pode começar. Abrir. Pode, sem problema nenhum. Tá? A gente está com uma área aqui que a gente colocou um comedouro, então a gente está observando. Quem sabe depois a gente pode organizar, né, um evento de reunir a galera para observar as aves, né?
A ideia também é conhecer, porque eu acredito que tem horários que são mais favoráveis, né, para a gente observar. Sim, tem os horários, tem... Não conectou ainda. Tem os horários, tem a época do ano. Isso eu vou falar um pouquinho, né, para todo mundo aí, né? Eu até falo um pouquinho de fenologia bem rapidamente, né, das fases, que, por exemplo, agora é uma época boa que os ingás estão com fruto aqui na praça, então tá cheio de passarinho ali no ingá, né? Então essas fazem coisas... a festa. Eles fazem as festas, assim como na Aroeira, né? Na Aroeira também, eles estão doidão lá. Então, daqui 1 minuto começamos, hein? Isso. E o Gui também fez uma apresentação sobre dinossauros, você comentou comigo? Muito tempo atrás ele deu umas palestras aí numa escola 2 anos pública, atrás. né? 2 anos atrás ele deu uma palestra aí. Olha que legal. Então ele já tem um pouquinho essa prática aí. Ó, a Tatiana está com o microfone ativo. Vê lá, Tati. É só para evitar a microfonia, né? Eu depois, na hora que você começar, eu vou fechar o meu também. E aí não A questão de dúvidas, como que vai fazer? O chat, vai ter o chat, assim, o bate-papo. Então, durante a apresentação, eu peço que as pessoas, à medida que as dúvidas forem surgindo, pode ir colocando no chat, no bate-papo aí, tá? E aí, ao término, a gente lê as perguntas e faz o encaminhamento, tá? Ok, beleza. Então, tá na hora. Então, vamos lá. Obrigado aí ao Guilherme, ao Robson. Dê início. Eu vou colocar para gravar aqui. Obrigado. Compartilha aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rogério, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre as aves. Eu sou engenheiro florestal, formado aí há uns 25 anos, e fiz o meu mestrado com frugivoria e dispersão de sementes. O Guilherme, aqui do meu lado, é meu filho, tem 13 anos, ele vai contar um pouquinho a história dele, e como ele começou e está vindo aí trabalhando, vendo, observando as aves, e agora ele está bem na parte de fotografia, né? Ele gostou da fotografia, então ele é amador, né? Não fez curso nenhum, mas já vocês vão ver que a maioria das fotos que constam da apresentação são fotos tiradas aqui pelo Guilherme, e mais legal é que acho que 90% das fotos foi tirada ou da janela aqui de casa, aqui para a mata ciliar que tem no fundo, ou na praça aqui do lado, aqui pertinho. Guilherme, pode se apresentar aí, fale seu nome. Sou Guilherme, né? Eu gostaria de agradecer por todos que estão aqui, né? Os meus amigos do CLQ que participaram. E a gente vai apresentar um pouco, falar sobre a parte dos comedouros, né? De como atrai os pássaros e da fotografia. Então vamos lá, Guilherme, coloca aí. O Guilherme é meu estagiário, então ele pode compartilhar. Ele vai aqui me auxiliando, né? Perfeito, está na tela. Tá. Bom, então aqui temos aqui o meu nome, né? E aí eu vou contar um pouquinho, bem rapidamente, da minha história. Eu formei lá em Botucatu, na Unesp, e sempre me interessei por essa parte dessa relação aves-plantas, né? Desde o início era a coisa que me traía um pouco mais a atenção. E aí eu vim para Piracicaba para fazer o mestrado, exatamente com essa discussão, né, da frugivoria, comportamento de consumo das aves, e acabei ficando por aqui. E ao longo da vida trabalhei um tanto com essa parte de levantamento, de estudos de aves, mas depois encaminhei para uns trabalhos mais de consultoria, de gerenciamento da questão ambiental em concessões aí de rodovia, saneamento, enfim. E aí a gente, mais recentemente,
que eu estou ficando mais aqui em Piracicaba, eu estou voltando um pouco mais a isso. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar o seguinte, né? Quantas espécies de aves existem no mundo, né? A gente tem cerca de 10.426 espécies, tá? Então, é um grupo com uma certa diversidade, obviamente que não se compara com a diversidade de insetos, como vocês devem ter visto aí um pouco na palestra sobre insetos, mas é uma diversidade bem legal, né? E aqui a gente tem no canto esquerdo superior a imagem de uma coruja das neves, né? Não ocorre no Brasil, ela é lá da região do norte do Canadá, é um animal muito bonito, né? Se eu não me engano, Harry Potter tem algo do tipo, né? Ele tem uma dessa. E aí a gente vai descendo as perguntas, né? Qual é o país com o maior número de espécies de aves no mundo, né? É a Colômbia, né? Ela tem 1.924 espécies, tá? A gente pode ver aí um beija-flor, uma espécie bem bacana, tá bem no cantinho aqui, eu não consigo ver bem, mas vocês devem estar olhando. Ah, bom, mudou aqui. E no Brasil, né? Quantas aves a gente tem, quantas espécies de aves a gente tem no Brasil? Bom, no Brasil a gente tem 1.919 espécies de aves. Deixa eu ir para lá de novo. Então, aqui tem uma foto, é uma foto minha. Eu queria, maior parte das fotos foi o Guilherme que tirou, e ele vai falar um pouquinho da experiência dele iniciando como fotógrafo, tá? Mas ele está aprendendo, está tirando umas fotos bonitas, mas também apoia um pouco, né, filho? De vez em quando não saem umas fotos muito bacanas, mas é assim mesmo. Então, assim, no Brasil, a gente tem 1.919 espécies, que corresponde a 18,4% da diversidade de aves no mundo. E se você olhar, a gente está muito perto da Colômbia, né? A gente está ali por cinco espécimes diferentes. O que acontece? A Colômbia, aquela região, eles têm uma diversidade mais alta exatamente porque eles têm algumas características que geram essa diversidade, né? Então, assim, eles têm ali a região amazônica, eles têm um pedaço ali da cordilheira, então tudo isso cria ambientes que vai favorecendo essa diversidade de espécies. Que também é o caso do Brasil, né? Se a gente pegar os nossos biomas, nós temos situações bastante distintas, fora o tamanho do nosso país, né? Que é bem representativo. E na Mata Atlântica, né? Agora nós estamos chegando cada vez mais perto aqui da onde a gente está, né? Na Mata Atlântica, a gente tem cerca de 1.035 espécies de aves, né? Ou seja, 54% das espécies de aves ocorrem no bioma da Mata Atlântica, né? E aí a gente tem também na Mata Atlântica, a gente tem muitas espécies endêmicas, né? Então, aqui a gente pode ver o Cotinga maculata, que é o crejoá, que é uma espécie endêmica, tá? Uma espécie, olhando as cores dela, é fantástica, né? Muito bonita. O Trógon viridis, que é o surucuá, que também ocorre na Mata Atlântica. Esse é mais fácil da gente ver aqui, até mais próximo da gente, a gente encontra ele. E aqui no canto, né, que é o urubu-rei, né, que em algumas regiões ele já é uma espécie um pouco preocupante, porque você já não encontra muitos indivíduos. Tá? Próximo. Bom, e vamos afinando nossa questão, né? E no município de Piracicaba, quantas espécies a gente tem? Bom, eu fiz uma busca pelo Wikiaves e depois eu vou falar um pouquinho do Wikiaves, porque ele é uma ferramenta bem legal para a gente utilizar na identificação do que a gente está vendo, né? Então, a gente tem, pelo Wikiaves, pelo registro deles, 362 espécies, né? Obviamente que eu estou falando isso do município de Piracicaba, né? Então, aqui, por exemplo, o tuiuiu, nós já estamos falando de uma coisa mais lá do Tanquã, em que pese que ele tem registro dele aqui na Exalc também, né? Então, assim, e aí eu vou falar um pouquinho a diferença dos ambientes, né? Porque se a gente vai para um tipo de ambiente, a gente vai encontrar determinadas espécies, né? Então,
na beira da água, são características algumas espécies. Quando a gente está dentro de uma floresta, são outras espécies. E quando a gente está dentro de um ambiente urbano, são outras espécies, que às vezes são comuns a ambos ambientes. Tá? Bom, e no campus da Exalc? Né? Então, tem um trabalho feito pelo Alexandrino e outras pessoas. Eles registraram lá 192 espécies lá no campus da Exalc. Tá? Horto de Tupi, né? Eu sei que até teve essa semana também teve aí uma apresentação do pessoal lá, se eu não me engano, da Fundação Florestal ou da Prefeitura, falando do Horto de Tupi. Infelizmente não pude assistir, tá? Mas no Horto de Tupi tem um registro de 164 espécies. Então, vocês podem ver que é uma diversidade razoável, né? E o porquê eu estou falando muito dessa questão de espécie? Exatamente porque é a dificuldade que a gente vai ter de estar olhando esse animal e conseguindo identificar, né? Então, o próprio Rogério aí comentou comigo, esses dias a gente se encontrou aqui perto de um plantio, ele falou, parecendo lá o bem-te-vi. Eu falei, então, mas não é não, é engano, é muito parecido. Então, a gente tem que saber dessa diversidade aí, né, para estar ciente do que a gente vai encontrar por aí. E aí a gente tem, por exemplo, na Rua do Porto, também um trabalho feito pela Trevisan, em que ela registrou 69 espécies de aves. Uma delas é o biguá, né, que também é bem característico de área de curso d'água, de lagoa, represa. Né? Próximo. Bom, e aí eu vou falar mais próximo da minha casa, né? E aí eu vou explicar um pouquinho, e o Guilherme vai falar mais o porquê disso, né? Bom, eu moro aqui pertinho, moro aqui no Santa Cecília, Jardim Brasília, e aqui a gente tem uma pracinha e atrás de casa a gente tem uma matinha ciliar que desce aqui acompanhando um córrego e que se encontra ali com o Ribeirão Piracicamirim. E o que aconteceu? Quando começou a... Bom, eu vou falar um pouquinho mais. O Guilherme, e aí ele vai me ajudar aqui. O Guilherme, desde quando nasceu, ele sempre teve uma vocação para gostar de animais, né? A primeira palavra que ele aprendeu a falar, por incrível que pareça, não foi papai. Foi pebô, que significava peixe-boi, porque eu tinha dado um livro para ele que tinha fotos de peixe-boi e ele falou peboi e não falou papai nem mamãe, ele falava peboi. Então tá bom, paciência, é a vida, né? E aí ele começou a gostar de dinossauros, né? Ele é um apaixonado por dinossauros. Não sei se todo mundo sabe, mas as aves evoluíram dos dinossauros. Então eu não sei se ele evoluiu também nesse tempo que ele cresceu e ele está um pouco abandonando os dinossauros e está gostando das aves. Eu acho que tem a ver alguma coisa, não sei, ele pode me explicar melhor. Tem a ver, filho, ou não? Não tem? Então tá bom. E aí, quando chegou agora, no final, o ano passado, ele já começou a se interessar, né? E fez algumas viagens com os avós, e aí ele pegou uma máquina fotográfica e começou a tirar foto. Conte foto do que você tira, filho. Bom, eu tiro foto de aves, mais ou menos, né? Geralmente, quando eu viajo, eu também gosto de tirar foto dos lugares históricos. É mais isso que eu tiro foto. Paisagem também. E de aves? Que aves legais que você já tirou foto? Bom, eu gosto bastante da Euphonia violáctea, né? Essa daqui que tá aí. Tucano eu também gosto. Saíra Sete Cores, que tem lá no Vale do Ribeira. Então, Pica-pau também gosto bastante. E fora daqui, que mais que você já tirou quando viajou? Gralha também, temos legal. Águia das Estepes. E quando eu vou de cruzeiro, eu gosto bastante de tirar foto de aves marinhas. Tem uma foto do albatroz de nariz amarelo. Bem legal. Então ele despertou com isso. E aí, no começo desse ano, calhou infelizmente, dessa questão da pandemia. E aí a gente estamos todos aqui reclusos em casa. E aí eu falei, bom, vamos lá, o que a gente vai dar de atividade para o Guilherme, além das que ele já tem? Eu
Falei, filho, que tal a gente começar a registrar para valer essas aves, essas espécies que tem aqui na matinha aqui, no quintal de casa e no parque, né? No parque a gente já estava vindo tirando algumas fotos pré-pandemia. E aí a gente começou a registrar. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos o registro de 90 espécies aqui, tá? 4 delas são aquelas que eu falo que estão em voo. Na verdade, a gente estava aqui e ela passou aqui por cima, tá? O que pode acontecer dela pousar aqui em algum ponto, tá? Mas a gente sempre separa um pouco do que é o que está aqui pousado e o que passou aqui por cima, tá? Porque, por exemplo, a gente tem foto do cabeça seca, que é uma ave de rio, acho que, se não me engano, ela é parente da cegonha, né? Isso. Então, aqui, só para vocês terem um pouquinho de ideia, algumas coisas que a gente tirou são todas fotos do quintal de casa. Então, aqui tem uma Eufônia violácea, né, na esquerda. A gente tem um pica-pauzinho, que é muito comum a gente ouvir o canto dele, mas não tão fácil de vê-lo. E aí o Gui também vai explicar a dificuldade de tirar foto de algumas espécies, porque eles não param. E aqui a gente tem a fêmea de uma tangara caiana num comedouro caseiro adaptado que a gente fez aqui em casa, que também a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, e qual a importância das aves nos ecossistemas naturais e urbanos, né? Então, assim, as aves elas trazem vários benefícios, não só para a gente, mas para o próprio ecossistema, né? O primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, né? Aliás, não tem mais importante, né? Mas um dos grandes é em relação à polinização, né? Eu sei que o nosso pessoal que está aqui tem conhecimento, tem gente com mais ou menos conhecimento, então eu vou explanando algumas coisas aqui. Então, a polinização, né? O que é basicamente? Né? Seria a transferência do pólen da flor de uma árvore para uma outra árvore, né? E por que isso é importante? Porque através da polinização ocorre a fecundação e aí né, ocorre a semente, o fruto, enfim, o ciclo da vida tem continuidade. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, só para vocês entenderem, essa árvore aqui é em frente da minha casa, tá? Aqui na rua. Tem um encontro, né? Que ele está ali comendo, se servindo de uma flor aqui de uma castanha do Maranhão, que é a que tem aqui em casa. Aqui do lado a gente tem um sabiapoca, que eu acho que muitas pessoas devem conhecer, né? Ou já ouviram, tem alguém aberto? Ouviram o canto em algum momento, né? Um dos cantos dele parece um miado, parece um gatinho, né? Que é o Turdus amarocalinos, ele está ali com uma amora na boca, né? Então, assim, uma coisa importante das aves é a polinização. A outra seria a dispersão. O que é a dispersão? Né? Seria exatamente essa função de coletar a semente, o fruto, tá? Transportar, ou seja, voar para outro lugar, pousar e aí soltar essa semente. Ou ele solta essa semente via regurgito, ou defeca, ou algumas sementes vão grudadas no corpo, ele acaba se coçando e caindo, e essa semente cai ali, teoricamente, numa floresta, cai no chão, germina e pode dar continuidade na vida da floresta, né? Porque todas as árvores elas têm um ciclo de vida como as pessoas, né? Elas têm a sua idade, ela chega na senescência e um dia vai morrer. Então, ela tem que ter o jovem para substituir. Obviamente que no ambiente urbano... Nossa, quantidade de pessoas. Tá. Obviamente que no ambiente urbano, essa questão da dispersão, ela nem sempre é tão importante, porque a gente está aqui dentro, né, de uma área urbana, então esse transporte de semente e queda, não. Mas se são áreas urbanas que a gente tem o objetivo de recuperar, de restaurar, e que quer que aquilo vire um ecossistema mais próximo de uma floresta, eles são fantásticos, porque eles nos ajudam, porque eles estão levando essas sementes e dando vida para a floresta. Uma outra coisa importante é o controle de animais peçonhentos, né? Então, assim, tem vários registros na literatura, inclusive tem até foto de aves que se alimentam de escorpião, aranha, serpentes, de vários animais que
que para a gente é um animal peçonhento. Sim, eu tenho foto também do João de Barro comendo uma aranha. Você colocou aí na apresentação? Eu acho que essa não está, filho. Próximo. Ah, talvez esteja. Bom, e aí a gente pode falar um pouquinho de controle de pragas, né? Aí vamos mudar um pouco, né? Praga e peçonhento, mas é quase a mesma coisa, mas não é. As aves se alimentam, né, de insetos, moluscos, de uma série de coisas, né? Então, eu até achei um registro que o beija-flor é um grande consumidor de pernilongo e mosquito Aedes aegypti. Isso eu mesmo não sabia do Aedes aegypti. E a gente já tinha visto aqui, né, Gui, um neném caçando, não, um beija-flor, né? Beija-flor caçando um pernilongo na nossa frente. Assim. Não conseguimos tirar foto porque ele é muito rápido, mas bem na nossa frente. Tá? Então aqui a gente pode ver um neném. Então muita gente pode achar que isso é um bem-TV, mas não é um bem-TV. Um pouco para frente eu explico um pouquinho que ele são espécies parecidas, mas é diferente. Vocês podem ver que o bico é bem mais grosso. E aí a gente tem aqui o neném, tá, comendo aí um inseto, no caso aqui era uma mosca, né? Então e uma outra função importante que é o embelezamento do ambiente urbano, né? A sensação de bem-estar e a harmonia, né? Os seus cantos e cores. Então, eu não tenho dúvida que todos que estão aqui nessa sala gostam de acordar de manhã com o canto de algum animal, né? Eu falo porque aqui na minha casa eu escuto muito, então a gente acorda junto com eles mesmo. Inclusive, quando a saracura começa a cantar, ela gosta de acordar às 4 da manhã. Então, a gente acaba acordando até mais cedo que o normal, porque ela faz um escândalo aqui, quase dentro de casa mesmo, né, que ela canta. E uma outra importância grande das aves é ela serve como um indicador biológico, né? Ela é capaz de demonstrar a qualidade ambiental de uma região. Então, isso é bem legal também, porque a gente sempre fica buscando indicadores, muitas vezes a gente sempre está se apegando aos indicadores, principalmente da parte de vegetação, né? O Rogério sabe bem isso, como florestal que somos, a gente tem essa veia das árvores muito forte, né? Mas as aves também são um indicador muito bom, assim como borboleta, insetos e outras coisas. Próximo. Bom, aí agora eu vou essa explanação um pouco mais geral, eu vou falar um pouquinho de como vocês que estão aí, que não conhecem, que querem começar, quais algumas dicas, né? O Guilherme também vai me ajudar bastante aqui, porque ele é um cara que está começando também, então ele vai contar um pouco a experiência dele, o que ele sofreu mais ou menos, e vai contando para vocês não sofrerem tanto ou aprenderem mais rápido, né? Ele não vale muito porque eu já fui contando para ele o que era mais fácil, mas é um bom exemplo, né? Então, assim, qual é o horário, né? Qual é o horário que a gente vai ver aves? Bom, primeira coisa, qualquer hora do dia, tá? Qualquer hora do dia e da noite a gente pode ver as aves. Só que existem alguns detalhes. À noite você vai ver coruja, urutau, banho da lua, são algumas espécies que têm hábito noturno, então elas vão ser muito mais fáceis de você estar achando elas. A maioria das aves, o ideal é a gente ver que horário, pela manhã ou no finalzinho da tarde. Então, assim, entre 6 e 10 da manhã, na verdade, é muito em função do nascer do sol, tá? E do pôr do sol. Então, obviamente que no horário de verão, na época do verão, quando o sol nasce às 5, você vai ter que chegar às 5 da manhã, não às 6. E mesma coisa no final da tarde, também você tem que ir acompanhando esses horários. Mas, assim, existem aves que cantam em horários mais quentes do dia. Clica aqui, que aves, por favor. Que aves. Não vai dar? Tá, depois a gente coloca. Aqui era só um canto, mas depois a gente passa para vocês, que é eu tenho ele lá na apresentação mais para baixo.
né, que é uma ave que ela gosta de cantar bem na hora mais quente, por exemplo, né, que é o Tomômes, como que é o nome? O Guilherme é o cara dos nomes vulgares, eu sou do nome científico aqui. O bico chato de orelha não sei o quê, né? É alguma coisa assim. Bom, outra coisa importante em relação ao clima, né? O clima, ele atrapalha um pouco, né? Então, assim, se tiver chovendo, se tiver com vento, isso atrapalha muito a observação. Obviamente, a chuva, ela vai molhar a lente do seu binóculo, da sua máquina fotográfica, né? Se tiver ventando, a dificuldade e eu vou falar um pouco dos equipamentos a serem utilizados, a dificuldade é o seguinte, na hora que você vai focar, as aves e está chacoalhando muito, o vento está chacoalhando os galhos, você vai ter uma dificuldade muito grande de observar, porque você não vai conseguir dar o foco, né? Então, o vento atrapalha bastante e as próprias aves também ficam um pouquinho mais quietas. Em relação à estação do ano, né? Isso também é muito importante. Primavera e verão é a época que as aves estão mais ativas, né? Porque é a época que teve a reprodução, estão com filhote, então elas estão ali caçando alimento o tempo todo. Os machos, eles estão se preparando para o acasalamento, então teve uma troca de penas, então eles estão no auge da beleza, né? Essas aves bem coloridas, você vai ver que eles estão bem coloridos. Algumas famílias que têm comportamento de dança, né? Como é o caso do tangará dançarino. Se você andar numa mata, você vai ouvir, né? Às vezes você consegue ver, mas você vai ouvir o canto deles ali fazendo a corte. Então, é uma época mais ativa, né? E também tem a questão das aves migratórias, né? Então, tem aves que aparecem aqui em determinada época do ano e depois vão embora. Depois voltam no outro ano, né? Então, assim, a gente tem aqui em Piracicaba o registro do falcão peregrino, né? Que é uma espécie super legal, que é a mais rápida do mundo quando está dando o bote, né? Dá um mergulho, chega a 320 km por hora, se eu não me engano, e ele vem para Piracicaba, né? Tem fotos dele aqui, a gente nunca viu, mas tem registro dele aqui. Mas ele vem, fica um tempo e migra e vai embora para o norte. Outros migram para o sul. Tá? Então, nessa questão da estação do ano, também é importante a gente lembrar disso quando for sair e ver as aves. Outra coisa, outra dica importante, é o observador, né? Que roupa usar, né? Pô, não dá para sair com uma camisa amarela, roxa, cor-de-rosa, azul, porque assim, as aves têm algumas coisas, elas enxergam muito bem, tá? E escutam muito bem. O olfato delas não é um dos mais avançados entre os animais, mas é muito bom. Então, o ideal é a gente usar roupas, né, de cor neutra, caque, marrom, verde, cinza, usar um boné, porque ele ajuda a disfarçar a silhueta humana, evitar falar alto, não usar perfume forte, rir, não fumar. Então, assim, a gente tem que andar bem camuflado. Próximo. Bom, agora o Gui vai falar um pouquinho mais da experiência dele, né? Primeiro, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho do binóculo, né? Que assim, é uma ferramenta bem importante para quem vai observar aves. Bom, binóculo, existem vários modelos de diferentes tipos, assim, para tudo, né? Então, às vezes as pessoas ficam, vou comprar um binóculo, aí fica muito preocupada com o zoom, né? Quero um 10 por não sei o quê. O primeiro número significa o quanto é de aumento, tá? O diâmetro do que você está observando, tá? E o segundo número é o comprimento da lente, ali, a abertura da lente, né? Então, 8 por 42, 7 por 35 são binóculos mais utilizados para observação de aves. Por quê? Aí é uma dica, não sou especialista em binóculo, mas quando a gente divide o segundo número pelo primeiro, quanto mais próximo ele chegar do valor 5, maior é a luz, né, a claridade que está saindo para os seus olhos. Então,
Por quê? Porque quando você vai ver os pássaros, você acaba, no começo, quem começar na cidade vai usar qualquer binóculo. Mas quando você começar a ir na mata, porque aí isso é uma coisa que acaba viciando a gente. Cada vez você vai querer ver mais espécies mais interessantes e mais difíceis. Isso você vai encontrar muitas das vezes no interior de mata. E o ambiente da mata ele é escuro, né? Pela composição da floresta, que a luz não tem tanta luminosidade dentro de uma mata. Então, se você comprar um binóculo que tenha um número muito abaixo de 5, você vai ver de uma maneira muito escura, né? Então, esse é um tamanho de binóculo bom. Bom, câmera fotográfica, existe 3 modelos básicos, né? A DSLR, a mirrorless e a super zoom. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu também nem conheço, o que pode falar um pouquinho, né? E assim, mas o que eu digo é, a lente, no mínimo, 300 milímetros. Né? E aí o Gui vai explicar um pouquinho. Gui, qual foi a sua maior dificuldade quando você começou a procurar as aves para olhar ela no mato? Conta para mim. Olha, conta pro pessoal aí. Fotografar ou olhar em geral? Primeiro olhar. Assim, eu acho que realmente às vezes é difícil, porque tem algumas espécies que elas não param, elas pulam muito, então às vezes é meio difícil você dar mirar no binóculo. E também realmente fotografar. Essa daqui é a choca barrada, realmente demorou muito tempo para conseguir fotografar. O truque para fotografar ela é você seguir ela com a máquina, então o importante é isso. O que ele quer dizer assim, ela é muito irrequieta, né, o Thaminophilus. Então, assim, na hora que você dá o foco, ela já pulou de galho. Tá? E você tem que estar dando zoom, porque ela nunca está muito perto de você. Então, você tem que voltar ao zoom e tentar de novo. Então, assim, o conhecer o comportamento, por exemplo, da ave já te ajuda. Porque você fala, bom, essa família é uma família de quem caça inseto e que fica pulando. Então, eu já tenho que ver que na hora que ela pousar ali, eu já tenho que imaginar qual é o próximo galinho que ela vai pular. E aí você já fica meio preparado para ir para o próximo galho. Então, essa ave é uma que tem aqui no quintal, aqui na matinha do lado de casa. A gente escuta ela todo dia, a manhã inteira. Só que o Guilherme só foi conseguir tirar foto dela depois de uns 3 meses. Isso a gente indo atrás e não consegue, tá? Então, assim, a máquina que ele está usando é uma dessas super zoom, tá? Ela tem um foco automático, então facilita bastante. Mas a questão do foco automático também te atrapalha um pouco, né? Explica por quê. É que o problema é que geralmente as espécies, né, tem algumas espécies que são menores, então ele tenta focar ou no primeiro plano ou no segundo plano, né? O pessoal, só não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas tem um tucano aqui do lado de casa. Eu vi eles voando. Estão falando aqui comigo, acho que eles querem participar também. São 3. Então, e daí o problema disso é que ele fica querendo focar o que está atrás da ave ou o que está na frente. Daí, geralmente, você tem que ajustar no foco manual, que acho que todas as máquinas devem ter esse foco manual. Tá, então, tem essas dificuldades, a gente não é especialista em fotografia. Se tiver alguém participando do grupo aqui, mais fotógrafo, depois quiser ajudar a gente, fiquem à vontade. Bom, uma outra maneira importante é o gravador, tá? Um uso de gravador. Eu sou da época, né, que eu usava um gravador analógico, desses de manual, de gravar entrevista. Hoje em dia tem os digitais, mas vou ser sincero, hoje em dia é mais fácil com o celular mesmo, você faz a gravação, porque o que acaba acontecendo é quando você estiver dentro de uma mata ou de um ambiente um pouco mais florestado, vocês vão perceber que vocês vão mais ouvir do que ver. A gente vai ouvir muito mais canto do que conseguir ver essas aves. E aí você começa a ficar desesperado. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Ele aqui fala, papai, o que é isso? O que é isso? Me ajuda. Então, tem. E a questão do canto é uma questão de treinamento. Porque são muitos cantos, tem chamados, tem ave que imita outra. Isso tem e é prática. Você ficar
6 meses sem ir para o campo ouvir, você vai lembrar que você sabia quem era, mas você não vai chegar no nome. Você vai lembrar o gênero, família, alguma coisa. Uma coisa importante antes de ir para o campo também é a lista de aves do local. Tá? Então, muitos municípios, muitos locais já têm. Então, é importante você busca, até na própria internet, você já busca essa lista de aves do local. Por quê? Porque já te facilita. Ó, alguém já esteve aqui, já viu XY espécies. Então, para quem está começando, você já fala, bom, vai ser alguém desses aqui. Obviamente que pode ser alguém diferente. Tá? Uma pergunta também. Quando você começou mesmo, qual a dificuldade de identificar? O que você achava? Bom, alguns são mais fáceis, por exemplo, um tucano, né? Mas, assim, os tiranídeos, que são menores, é tudo amarelo igual, é realmente muito mais difícil. E alguma dificuldade na hora que você abriu o guia? Ah, tudo igual. Tudo igual. Porque quando você abre, né? Como falei, são 1.900 espécies aqui, 1.900 e alguma coisa. E você lembrando que algumas espécies têm dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea, então esse número fica um pouquinho maior ainda, porque você olha alguém e fala, pô, mas isso é o quê? Aí você vai descobrir uma fêmea, uma cor nada a ver do macho. Tá? Bom, mas hoje em dia a gente tem muita coisa que ajuda, né? Então aqui está falando do guia de campo, eu mesmo tenho um monte de livro. Antigamente a gente usava os livros muito, né? Hoje a gente pode usar o celular, tá? Existe um aplicativo muito bacana. Ó, os tucanos estão aqui, ó. Tá na árvore seca, ó, voando. Eles passaram voando aqui os tucanos. Então, assim, esse aplicativo Merlin, ele é de graça, tá? Para quem está iniciando, ele é bem interessante porque você consegue identificar com poucas características. Ele vai te perguntar onde você está, o tamanho aproximado e bem de uma maneira fácil, né? Maior que um sabiá, menor que um pardal, simples. As 3 cores básicas do que você viu e ele já vai te gerar uma lista de possibilidades, tá? Com fotos. Então, isso facilita muito. Para quem está começando, isso é muito bom. Ele olha e fala, pode ser esse. Tá? Um outro site muito bom é o do Wikiaves, né? Que também tem foto, tem os cantos. Então, você viu e você vai lá e procura e você vai achar. Tá? E o eBird, que eu não tenho assim tanta experiência com ele, instalei recentemente, mas ele tem a ver com Merlin, todos são do laboratório da Universidade de Cornell, né? Então são interligados, é um negócio bem bacana que você consegue fazer o seu registro no campo, diretamente no celular. Você já vai fazendo a sua lista de aves daquele seu dia de observação direto no eBird. Aí ele faz alguns cálculos de frequência, algumas coisinhas dá para você tirar dali, é bem bacana. Isso também vai abastecendo as informações junto ao pessoal lá da Universidade de Cornell. Próximo. Bom, eu ainda gosto de levar uma cadernetinha de campo, né, onde eu faço as minhas anotações, né? Então são anotações básicas, né? Então é importante anotar o local, a data, o horário, o clima, o habitat e o biótopo, né? Se você está está numa floresta estacional, você está numa mata mais degradada, você está numa área aberta. Por quê? Porque isso vai ter muito a ver com o que você pode estar vendo e vai te ajudar na hora de identificar. Porque na hora que quem não conhece abrir o livro e começar a procurar, ou vai ficar louco. Ele fala, gente, eu não faço a menor ideia do que seja, mas se você anotar várias coisas, você começa fechando o cerco, né? Então, é bem legal. Então, assim, o que a gente pode anotar das aves observadas, né? Quando a gente não sabe quem é? Por isso que eu levo a caderneta. Eu vi alguma coisa, falei, nossa, o que será que é isso, né? Então, uma das coisas importantes, né? Cor das partes nuas, então os pés, olhos e bicos, né? Então, você quando está lá com o binóculo ou com a máquina fotográfica, viu, pô, tem olho vermelho, anota, olho vermelho.
Depois, essa característica pode ser importante. A cor do bico, né? Então, você pega lá os falcões, né? Os gaviões, essas famílias aí, algumas diferenças é ali, o bico é metade amarelo, metade preto, ou é o bico amarelo, o bico é preto. Tudo vai te ajudando, né? As cores da plumagem. Então, assim, olha, a cabeça é azulada, tem um risquinho amarelo, tá? Eu fiz um desenho aqui que o Guilherme não gostou, mas é um desenho bem básico para a gente anotar. Então, assim, no campo, porque tem um detalhe. Pense que quando você vê a ave, às vezes, ela vai pousar, você vai olhar ela por 5 segundos e ela vai embora. E você não vai ver mais. Então, você tem que ter... O seu processador tem que ser bem ágil, tem que ser bem rápido para conseguir anotar isso. Então, se você focar nas coisas certas, você consegue identificar. Então, eu normalmente, quando eu preciso, eu faço esses 2... Puxa para cá para mim o meu desenho, que você não gosta. São basicamente 2 círculos e 2 triângulos, faltou uns pezinhos aí, que é 2 risquinhos, mas aí eu vou anotando, né? Embaixo do olho é marrom, em cima do bico, metade do bico é prateado, eu boto essas coisas para me ajudar. Obviamente, quem usa máquina fotográfica é mais fácil, porque aí chega aqui, descarrega e vê. Comportamento, né? Então, comportamento também é importante, né? Então, o comportamento das aves pode lhe dizer muita coisa, né? Então, se ela está pousada num tronco, né? Então, poxa, pode ser uma subideira ou um pica-pau, porque ela está com um ângulo diferente, né? O sabiá, o que o sabiá faz, Gui? Mexe cabelo. Ele tem um tique nervoso, o sabiá. Ele fica fazendo assim, com a ponta do rabo, assim. Então, voou ali. Às vezes você vê meio no escuro, mas começa a papar assim, rabinho, opa, deve ser um sabiá. Então, essas coisas facilitam, né? O tipo do voo dos pica-pau, né? Dos pica-paus aí. É um pouco diferente. Ele bate a asa plana, bate a asa e plana, vai em onda, assim. Então, é uma característica. Urubu geralmente plano. O urubu também fica planando, né? Então, isso ajuda. Importante, tamanho. Ter essa noção de tamanho. É pequenininho, é médio, é grandão. Isso também ajuda muito. E os sons, né? Também fazem muita diferença, né? O som a gente tem, e muitas vezes o nome vulgar dele já diz quem ele é, né? O exemplo é o bem tererê, né? Que o canto dele é bem tererê, e acho que a gente vai apertar aqui, ele não vai sair, né? Não. Não, tá saindo meus cantos aqui. Tá. Não. Próximo. Não. Bom, aí também é uma geral, tá? Que ajuda a gente também. Então, assim, quais são os tipos de pés das aves? Então, tem o da narceja, que é um vadeador, né? Um cara que fica mais andando. Você tem o pato, que todo mundo conhece, já viu, que tem um nadador, né? Você tem um remador, que é um frango d'água. Um agarrador, que é uma águia pescadora. Um empoleirador, que são a maioria das nossas aves aqui, o grosso delas, né? Que são os bichos mais pequenininhos, que pousa, né, e se segura, né, empolera, e o trepador, que é o pica-pau, que já tem esse formato diferente, porque ele está sempre ali meio que na vertical, não na horizontal, né? Próximo. Isso ajuda muito, então sempre está prestando atenção nesses detalhes. Os bicos, né, de uma maneira geral, isso também ajuda muito. Então, assim, esse bicão mais grosso, robusto, é de um granívoro. E isso vai ter a ver com a família. Então, quando você vê, o bicho tinha um bicão bem grosso e curtinho, você fala, puta, esse deve ser um... Vamos lá para a família do final dos livros, lá dos Emberezide, Fringilide, vamos lá para o finalzinho, não vamos pegar folha por folha. Eu, quando comecei, era assim, eu não tinha noção de nada. Aí eu olhava, ficava folhando um por um. Aí, depois de 1 hora, eu tinha identificado a primeira espécie, já estava na hora de vir embora do mato. Eu falei, pelo menos o negócio está certo. Então, tem os generalistas, né, os insetívoros, né, que tem um biquinho, alguns têm o bico mais grosso, né, o pescador. Então, esses desenhos de bico, esses formatos, dizem muito de que família eles são, do que eles se alimentam, né, qual é as estratégias dele, né?
E aí também tem uma outra coisa interessante. Deixa eu só ver quem está aqui. Acho que é saíra amarela. Acho que é saíra amarela ou tchê preto. Tem uma outra coisa interessante que também é o formato das asas, né? Quando a gente vê ele voando. Então, aqui dá para vocês terem uma ideia, né? De algumas espécies. Então, você tem algumas águias que planam mais, algumas outras que o desenho é diferente, é mais arredondado, né? O albatroz, né? Olha o tamanho da asa dele, porque esse daí vai viajar longe, vai ficar planando o tempo inteiro, né? E aí tem essa aqui de velocidade mais rápida, né? Que os high speed, né? Então, o falcão, né? Esses caçadores, né? As andorinhas. Você vê como elas manobram rápido no ar. Isso tudo tem a ver com o tipo de vida dela. Então, também olhar o formato da asa quando está voando também te ajuda bastante, tá? O mais normal nosso, assim, das aves mais comuns, sem asa, essas coisas, é essa elíptica, essa daqui. Isso. Tem aqui o pardal, o sabiá, o corvo, que são mais arredondados e dão uma certa agilidade neles, mas eles não são tão planador, que nem um urubu que fica lá planando lá um tempão. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho das guildas alimentares das aves, né? Então, assim, quais são as guildas, né? De maneira geral. Isso vai ter a ver com aonde a gente vai observar. Porque se a gente for observar na beira do rio Piracicaba, a chance da gente encontrar um grupo de aves vai ser muito diferente de encontrar outros. Como a garça, né? Como a garça. Então, a garça é uma piscívora, né? Ela se alimenta de peixes, basicamente. Então, você vê que o formato do bico é para estar caçando, né? A gente tem as detrívoras, né? Que é o urubu, né? Que todo mundo conhece. Tem um urubu de cabeça preta. Aqui em Piracicaba também tem um de cabeça vermelha. Né? Lá, um dia a gente viu lá no Horto Tupi. Carnívoras, né, que são os caçadores aí, tem várias espécies. Esse também é uma foto tirada daqui de casa, né, esse falco femoralis, ele adora vir caçar as pombas aqui, né? Então, aqui em casa, por incrível que pareça, eu não vou mostrar uma foto de pomba doméstica, porque elas não vêm aqui, porque aqui a área é bem perigosa, bem perigosa, né? Ela acaba pegando as rolinhas, mas a pomba caseira não aparece por aqui mais não. Os insetívoros, né? Então, esse é um pitiguari, né? Foto do Guilherme também. No meu quarto. Foto do quarto dele, da janela. As nectarívoras, né? Que são aquelas que se alimentam do néctar das plantas. Então, a gente tem os beija-flores, a gente tem a cambacica, né? O encontro o encontro, mas ele é uma onívora, né? Ele sim, também se alimenta disso, né? E temos as granívoras, né? Um exemplo é a rolinha, que ela vem e pega a semente e come e tritura, né, a semente. Próximo. E aí nós temos as frugívoras, né? Que no caso são aquelas que se alimentam de frutos, né? Algumas das vezes eles acabam predando alguma semente, né? Ou não, mas acontece. Então é o tucano. Apesar que o tucano ele também come filhotes de outras aves. Então essas guildas nem sempre ela é fechada, tá? Então quando a gente está falando de um frugívoro, não quer dizer que ele só vai comer aquilo. Por exemplo, que comem de tudo um pouco, diria que é quase que a maioria, né? Elas são oportunistas. Tá aqui, esse daqui é um dos que o Gui vai falar um pouco do nosso comedor caseiro aqui. Eles adoram caqui. Esse aqui eles foram no Ingá, né? No parque. Floresta Ingá eles adoram. Frutifica, né? Agora que está com fruto o ingá, eles estão que nem doido aí. Que nem doido aí os psitacídeos. Você chega lá, você não consegue nem conversar de tantos que tem. Tem 4 espécies diferentes. Aqui no parque, isso. Bom, outra coisa importante é o extrato de forrageamento, né? Ou seja, o comportamento aí, onde que eles é mais comum encontrá-los, tá? Mais comum, significa que você não encontra em outras posições. Então, no solo, né? Por exemplo, corocoró, saracura,
a rolinha, o João de Barro, eles visitam muito o solo, né? Já no subbosque, o que é o subbosque? Quando a gente tem uma mata, você tem uma mata num estágio bom, ela tem vários estratos, né? O subbosque é aquele que fica ali um pouco abaixo, ele fica abaixo do topo das árvores, fica intermediário, né? Então ali é uma área muito rica em espécies. Então tem muitas aves que gostam desse subbosque, que é uma área mais fechada, mais entranhada de coisas, então cria um ambiente para eles muito bom. Então os limpa-folhas, por exemplo, eles gostam muito de caçar por ali, né, no subbosque. Então é um exemplo aí o petrinho, o arapaçu do cerrado, são aves mais de subbosque. O subdossel, né, que o dossel é lá a copa das árvores, tá? Já é um pouco para cima desse subbosque, é quase chegando no topo das árvores. Ali também tem uma comunidade de aves ali que gosta daquela região, né? Então, o pitiguari, o papa-lagarta cinzento, pica-pauzinho, né? O birro. Que é conhecido como pica-pau branco. Isso, pica-pau branco. Aí tem aquelas aves que adoram ficar no dossel, ou seja, o tucano, por exemplo, normalmente a gente vai ver ele sempre no topo das árvores. Ele não gosta de descer. Pode acontecer, mas normalmente ele está lá, é lá que ele vai procurar a comida dele. O Toumômias, que é o bico chato, eu esqueço o nome do lugar dele, ele é um que também gosta de ficar na copa, né? A Vivi, né? O Finfim, que é uma que a gente postou uma foto dela lá no começo, não, mas aquela é a outra eufônia, mas é uma bem parecida com ela. A diferença é que a Eufônia vilactea tem o pescoço amarelo e a outra não. E a outra não. Açaí e andorinha. Então, são espécies que forrageiam lá no dossel. E aqueles que são aéreo, né, que é o caso da andorinha, né, que está voando, e alguns tiranídeos. Né, tem algum bem-te-vi, às vezes, se ele está pousado ali, ele vê o inseto, ele voa e volta para o mesmo lugar. Eles têm, alguns tiranídeos têm esse comportamento de subir e voltar para o mesmo ponto que ele estava. Ele caça e volta. E aqueles de ambiente de água, né, que é o caso do tuiuiu, biguá, martim pescador. Próximo. Bom, aí um pouquinho do ambiente urbano, não sei quanto estamos de tempo, mas já estamos mais da metade aqui. Vou acelerar aqui um pouco, então. Mas tá tranquilo, tá tranquilo, Robson. Tá, então tá. O ambiente urbano, né? Bom, no ambiente urbano a gente tem que tomar um pouquinho de, assim, tem 3 situações básicas, né? Aquelas que são as aves introduzidas, que são exóticas, né? Como exemplo, o pardal, o bico de lacre, aquela pomba mesmo, né? A pomba doméstica que a gente chama. E também ocorre a presença de nativas do Brasil, mas de outras regiões do ecossistema, que alguém que comprou ou tinha em gaiola e o passarinho fugiu. A gente tem um exemplo da ema em Brasília. Ela foi introduzida quando eles começaram a construir o Capitólio, porque eles achavam a capital, porque eles achavam que ia ficar bonita as emas. Então assim, tem essas, né, aves que às vezes a gente encontra aqui e se fala, pô, mas que... O Gui, nós temos uma discussão aqui sobre o tucano de bico verde, que um dos nossos amigos que está nos assistindo aqui viu. Eles acham que é de cativeiro e que escapou. E a gente ainda não chegou a uma conclusão. Teoricamente, era para ele ter aqui ou não, Gui? Não faz sentido, porque o tucano de bico verde ele é região de litorânea ou é montanhoso. E aqui a gente estaria em uma região mais quente e em uma depressão. Então, mas ainda estamos na discussão aí desse tucano. Mas ele era bem manso, pelo que tirou a foto até com o celular, né? Bom, as aves invasoras, né? Ou seja, são aquelas que enxergam uma oportunidade no ambiente antrópico, né? Então, aqui na cidade começa a aparecer alguns nichos e ela começa a ocupar. Por exemplo, algumas pessoas estão falando do tucano mesmo, né? Que a presença do tucano, o tucano sul, na cidade está aumentando bastante, né? Então, talvez ele esteja se sentindo cada vez mais confortável dentro do ambiente urbano, né?
e aquelas que são as sobreviventes da paisagem que existia anteriormente no local, né? Então, toda cidade ela tinha suas matas, tinha todos os seus campos e tudo mais. A cidade vai crescendo e algumas conseguem se adaptar e vão ficando, e enfim, vão tocando a vida aí conforme conseguem, né? Bom, e aí uma coisa também importante da gente falar é a relação ambiente-ave, né? Que também tem a ver com o que eu falei lá atrás, do bico, né? Então, assim, se a gente for ver ave perto da beira do rio, perto ali do rio Piracicaba, a gente tem um tipo de ave que a gente vai encontrar, né? Provavelmente, né? Então, aqui é um exemplo, ambientes aquáticos, né? Beira de rio, floresta ciliar, né? Obviamente, nesse caso, a floresta ciliar tem que ser de um rio de maior porte, né? Quando um rio é um pouquinho mais estreito, acaba não tendo nada assim tão específico assim, né? Então, um exemplo é o martim pescador, biguatinga, pato do mato, colhereiro. Próximo. Ambientes arborizados. Bom, essa classificação aqui fui eu que criei um pouco, tá? Para mim são as praças, parques e ruas arborizadas, né? De maneira geral, as aves que a gente vai estar encontrando aí são aquelas mais generalistas, né? São aquelas que conseguem ter uma maior habilidade de se adaptar a esse ambiente e a própria presença das pessoas, né? Do movimento dos carros e tudo mais. Então, assim, o que é mais normal a gente ver nessas situações são os sabiás, sanhaços, bem-te-vi, ano branco, saíra, os gaturamos, almo de gato, joão de barro, beija-flor, coruja buraqueira, mais alguma coisa que você se lembra? De ambiente assim, mais de praça, né? Pipira vermelha também. Talvez a gente encontre, né? É que a gente não, como aqui em casa a gente vê muita coisa, estamos perto da praça, a gente fica, eu não sei se são todas as praças. Isso é uma ideia que eu e o Gui temos aqui de desenvolver um trabalho mais específico com isso aí, de sábado e domingo, aí fazer uma pesquisa sobre isso. Bom, ambientes florestados, né? Aí são aqueles parques mais com cara de parques mesmo, né? O Horto de Tupi, por exemplo, né? Ou seja, é uma área que tem um ambiente mais florestal, né? Tem uma maior diversidade de estrutura da própria floresta, de plantas, né? Isso é importante, porque quanto maior a diversidade de recursos, né? Maior a chance de você ter uma maior diversidade de aves, porque você vai ter mais nichos para que essas aves consigam se instalar e sobreviver. Então, nesse caso, é onde a gente vai ter a maior riqueza, né? Então, vai ter aves generalistas e aquelas que são especialistas, né? Ou seja, são aquelas que dependem mais exclusivamente de algum recurso específico e não são muito de se adaptar a outras situações. Elas simplesmente vão embora ou vão desaparecer ali se aquele recurso desaparecer. Então, no caso, né, a gente pode falar do pica-pau, subideira, limpa-folha, choca, pula-pula, né, aí tem uma série de espécies. Inclusive, o pica-pau rei ele só tem aqui no Horto de Tupi, em Piracicaba, né? Conforme a gente viu de registro no Wikiaves, a gente só achou aqui no Horto. O pica-pau rei é a maior espécie de pica-pau do Brasil. Ambientes campestres, né? Então, a gente tem uma área mais de pastagem, né? De gramado, né? Então, aí, o mais comum a gente está encontrando seriam as granívoras, né? As onívoras e insetívoras, né? Então, aí, tizil, né? Que todo mundo conhece, coleirinha, bico de lacre, capau do campo, canário, curicaca, os falcões que gostam muito de ir lá nesse ambiente para ir pescar e caçar, né? Então, que é um ambiente aberto, ele consegue caçar ali os ratinhos e tudo mais. Quero. E aí seria o ambiente que eu chamo de não arborizado, ou seja, aquela coisa bem mais urbana, né? Que seria onde, né? Aqui na rua mesmo, nos postes, nos fios, né? Então, o que a gente acaba vendo mais ali? É o pardal, é a rolinha, é a andorinha, né? O beija-flor tesoura, o sanhaço, que mais? A cambacica, né? Também aparece. Então, são essas espécies. E agora vou falar um pouquinho, muito rapidamente, da fenologia e eventos naturais. Por quê? Porque isso tem a ver com o que a gente pode ver. O que é a fenologia, né? É o estudo das fases de uma planta aí, né? E aí, assim,
Se a gente está indo ver um lugar e a gente sabe que está na época do florescimento ou da frutificação de alguma planta e que seja de interesse para as aves, legal. A gente sabe que a gente vai ver bastante coisa. Então, a gente tem exemplo aqui. Nesse momento, a gente está na época de frutificação da aroeira. A aroeira Esquinos terebintifolios é uma espécie que ela dá um frutinho vermelho, é a pimentinha lá que a gente compra no supermercado, às vezes. Tem bastante na arborização urbana e os passarinhos comem aquilo demais. Lota. Muito. Então, assim, quando a gente estava indo aqui no parque, a gente dava uma geral, andava um pouco, depois a gente sentava, e para quem vai tirar foto é bacana, porque aí pode levar o tripé, fica muito mais fácil, porque quando você vai dar o zoom muito grande para qualquer tremidinha, qualquer mexidinha vai desfocar, então você pega o tripé, coloca ali e fica de prontidão, que vai aparecer muita coisa. É o caso agora do ingá, né? O ingá está com fruto, então os psitacídeos estão ali que nem maluco, né? Tem muita ave mesmo que vem se alimentar. Então, esse conhecimento de, agora é época da frutificação de não sei o quê. Fica esperto, porque vai aparecer bicho para comer. Próximo. Bom, e agora estamos entrando na reta um pouquinho mais final. Quais as espécies a gente pode ver? Bom, isso é muito difícil de falar, né, aqui em Piracicaba, na verdade, em qualquer lugar, porque assim, são muitas espécies que a gente tem. Mas eu tentei separar algumas coisinhas para vocês olharem o que é mais comum, para vocês começarem. Então, assim, por exemplo, né, as rolinhas, né, a pomba, né? Então, a gente tem aqui à esquerda a voante, né, que é a Zenaida auriculata, e ela difere bastante, porque aqui ela está assim, mas ela é um pouquinho mais acinzentada quando você a vê, né? E o pombão, quando você vê, você vai ver que ele tem uma asa branca ali embaixo da asa. E ele é bem grandão. Né? Ele é bem maior que a voante. Né? Então, essas são duas... Ele é meio arroxeado também. Isso. E tem essa marca no pescoço, né, Gui? Vendo uma coisa meio escamada no pescoço. Próximo. Uma coisa comum em área aberta é o quero-quero. Tá? Os condomínios geralmente tem aqui. Todo mundo conhece, essa é fácil, não é? O tuim, explica um pouco como foi para você tirar foto dele. Gui. Olha, aqui o tuim, ele é muito melhor em comparação aos outros psitacídeos. E também, geralmente, eles vêm em bando também. E a diferença dele é que, não sei se dá para ver muito bem, mas o macho, ele tem essa asinha azul embaixo. Então, fica com esse ombrinho azul. Uma coisa importante, os tuim, normalmente, eles andam em bando. De 20 a 30. Os psitacídeos, de maneira geral, eles andam sempre, não sei se em casal, mas em dupla, tá? Eles estão sempre em dupla, né? Então, e eles são muito ligadão no ruído. E aí, qualquer barulhinho que você faz, levanta voo vai todo mundo embora. Então, tem que tomar muito cuidado para não espantá-los, porque eles são muito espertos, assim como o tucano. Então, sempre que você vê um tucano, pode ficar ligado que tem outro. É difícil você ver um tucano sozinho, sempre vai ter outro por perto. Então, você está olhando aquele e o outro está de olho em você. Você dá um passo lá, ele voa e o outro vai embora, vai atrás. Bom, uma espécie que é muito comum, que todo mundo deve conhecer, é o bem-te-vi, por conta do próprio nome, a gente escuta, tá aqui, estão aqui gritando aqui do meu lado, né? Ele tem um canto bem característico. Porém, tem uma espécie muito parecida com ele, que é o nei-nei, que o próprio nome diz, né? Que quando ele canta, ele fala nei-nei, diferente do bem-te-vi. E se você olhá-lo visualmente, você vai ver que o bico dele é muito mais grosso, é um baita de um bicão assim que quando você vê um e vê o outro, você vai na hora perceber que é diferente, é um bico muito mais grosso. Além disso, a cabeça do bem-te-vi, ele tem esse negocinho amarelo, que às vezes ele mostra, sai uma crista amarela. Ele tem uma cristinha amarela que nem sempre é fácil de ver. É bem tá? raro. Essa foto aqui a gente consegue ver porque a gente tirou do quarto do Gui, que é no alto, e ele está em cima do muro de casa. Então, ele tirou de cima. Às vezes ele levanta assim inteiro.
levantar só de uma vez. A noivinha branca é uma espécie comum, né? A gente vê muito ela no chão, né? Sempre caçando inseto ali. A Helênia é um gênero de aves de difícil identificação. São muito parecidas mesmo. Então, normalmente, eles têm essa cristinha, outra tem um risquinho um pouco maior em volta do olho. Não é muito fácil identificar essas helênias, mas pelo canto dá para diferenciar. Sim. O sabiá barranqueiro é bastante comum, tá? A gente encontra ele em Piracicaba bastante fácil. Também tem um outro sabiá que ele faz um canto parecido com gatinho. Ele é bastante agressivo, esse daqui do campo. Esse daqui ele é bem... E aí tem o sabiá do campo também, que ele é bem brigão, né? Ele anda em bando. Anda em bando também. A andorinha, né? Andorinha de casa, é conhecida. Tem uma outra que é um pouco maior que ela, que é relativamente parecida com ela. Aqui é a foto que ele está pegando a aranha, não é? Pegando a aranha. Aí tem um João de Barro com uma armadeira aí no bico, tá? Também é uma espécie comum, a gente vê a casinha dele, ele vem para o chão para caçar os insetos e pegar barro, né? Essa é uma espécie comum da gente ver, que é o sanhaço cinzento, tá? Então é comum, ele aparece bastante. Tizil, aí ele já tem que estar uma área que tem um pouco mais de capim, essas coisas, porque ele come essa sementinha da braquiária aí, das gramíneas. O pardal, que é extremamente adaptado à região, né, ao ambiente urbano, né? E a cambacica, também bastante comum, se a gente colocar em um bebedouro, ela vai aparecer junto com os beija-flores, quando os beija-flores deixarem ela vir, porque os beija-flores são bem agressivos aí, tem muito encontro agonístico entre eles ali. Bom, quais as espécies vocês poderão ouvir? Só que a gente não está conseguindo abrir aqui, mas não dá para abrir, né? Infelizmente a gente não consegue abrir para ver os... Mas depois a gente entra lá rapidinho para ver alguns, tá? Então, são espécies o quê? Que a gente vai ouvir bastante, mas nem sempre vai ver, né? Eles têm um canto bem característico, bem alto, bem forte, cantam bastante, mas eles ficam muito escondidos, eles não se mostram muito. Então, às vezes, você vai ouvir bastante, mas não vai ver. A Maria Cavaleira nem tanto, a gente até vê. Mas os outros, a Vivi também vê, mas ela é pequenininha, fica lá no topo. Também demorou um pouco para conseguir tirar foto dela, né? Próximo. Bom, e aí estamos entrando de fato na reta final. Aí eu separei algumas plantas que atraem aves, né? E aí depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Então tem aqui uma lista. Eu sei que tem um pessoal aqui das plantas que está participando. E aí tem um pouco quem ele gosta de atrair, né? Então a gente tem aí a aroeira vermelha, a tapirira, né, que é o fruto de pomba, né? O próprio nome vulgar já diz o porquê, né? O leiteiro, a araucária, jussara, gerivá, pez, enfim. Tem uma... Pode ir para o próximo. Tem uma listinha aí. Se vocês observarem, eu não coloquei nenhuma espécie exótica do Brasil, tá? Porque é uma questão filosófica minha. Eu acho que a gente tem tanta diversidade de plantas aqui no nosso país que eu não consigo entender porque a gente tem que botar uma exótica do país. Com sinceridade, eu não consigo aceitar isso com a diversidade que a gente tem. A gente tem de todos os formatos, com flor de tudo quanto é jeito, de modelo, de tudo. Não precisamos, na minha concepção, de espécies exóticas do Brasil. Próximo. Aí o Gui vai falar um pouquinho, estamos no final, esses slides aqui são dele, ele vai falar um pouquinho o que a gente fez aqui em casa, né? E eu complemento alguma coisa, filho. Pode ir. Bom, a gente fez esse comedor aqui para atrair os pássaros, né? Esse, por exemplo, do tio preto. Bom, dá para a gente também fazer
na Cobasa dá para comprar também esse bebedouro para pôr água com açúcar, que atrai o beija-flor, né? Esse aqui é o de peito azul, o mais comum é tesoura, né? Que é o maior. Sem imagem. Essa aqui é a cambacica também, que vem bastante, geralmente elas vêm em duplas. Aqui também dá pra gente fazer basicamente você coloca uma bacia, né? E suspende ela. Esse daqui, deixa eu explicar, né? Esse daqui é uma daqueles negócios que a gente coloca para colocar vaso de planta. Eu só perfurei ele com uma furadeira para não acumular água, tá? E eu pendurei ele no muro de casa, pro lado de fora, no caso, né? E aí todo dia eu coloco ali banana, caqui. Algo interessante de fazer também para atrair eles é colocar galhos de aroeira, porque eles sentem porque eles vêm para comer aroeira, eles encontram a banana ou o caqui, que são frutas que eles gostam, e acabam comendo o caqui. Esse aqui é o bentivi, né? Comendo aroeira, ele não é muito frugívoro, mas às vezes ele come, né? Esses aqui são 2 filhotes de pipira, que a gente já viu os pais deles, a gente está acompanhando o crescimento deles, a gente vê eles desde pequenininho. Esse aqui é a cera amarela, né? Só para vocês entenderem a ideia, quando eu coloquei esse comedouro, eu coloquei as frutas, coloquei um monte de fruta e isso ficou cerca de 40 dias e a gente de olho, porque a gente vê da janela aqui, e não apareceu ninguém pousou aí, nem rolinha pousava aí para comer a semente. Eu estava inconformado, falei, mas não é possível isso, tem alguma coisa errada nisso. E aí, quando a aroeira começou a frutificar, eu trouxe alguns galhos e espetei ali. Vocês estão vendo que está espetado ali. Impressionante. No mesmo dia, já começou a aparecer o sanhaço e depois veio. E agora, eles já incorporaram ali como um local que tem alimento. Tá? Ainda, a cada 4, 5 dias, eu pego um outro galinho de aroeira e coloco ali. Quando acabar a frutificação da aroeira, eu vou descobrir se sem aroeira eles vão continuar vindo. Mas, assim, eles chegam aqui normalmente 11h30, basicamente sempre nesse horário. É uma loucura. Já temos aí acho que 12 ou 13 espécies diferentes que vieram aí comer. Tá? Então, e são aves bem, bem bonitas, né? Que essa pipira aqui, o macho adulto, ele é preto, com a parte bem avermelhada na garganta, o bico é prateado. Que aqui é filhote, então não dá para perceber muito, né? Então, assim, é uma ave bem bonita. Essa também é a fêmea, né? Não, esse é o macho. É o macho. Ah, tá. O macho da tangara, a caiana, ela é bem bonita também. Né? Então, é bem legal isso daí. Próximo. Daí, para granívoros, tem esse negócio da semente, só que não funciona muito. A gente comprou, não dá muito certo. Essa é uma coisa interessante, né? Assim, da gente comentar, né? Eu vi isso daí, falei, puta, vou comprar, não sei o quê. Comprei, enchi de semente. Isso ficou aí uns 4 meses, ninguém vinha comer a semente, absolutamente ninguém. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas isso ele é importado, né? Aí eu falei, pô, mas tem fundamento isso, né? Porque, assim, a maior parte, nos países de clima temperado, né, boa parte das aves são granívoras, né? Eles gostam, são espécies que comem a semente mesmo, assim. E no nosso país são mais frugívoros, né? E onívoros. Eu falei, pô, mas eu estou colocando um negócio que eles não tem espécie que vai vir comer. A única coisa que veio foi um pardal. Então, assim, tá lá, eu não tirei ainda, mas o Nhampinho outro dia comeu um pouco ali, né? O encontro comeu. Mas, assim, eles vêm e usam para apoiar o pé para poder beber a água com açúcar aí do beija-flor. Alguns. Dá para fazer também, dá para pôr um pouco de semente, que daí vem rolinha que come as sementes, né? Eu uso esse material que eu comprei para abastecer isso daí, eu também jogo lá em cima e eles um outro acaba comendo alguma coisa. Bom, aqui algumas referências das aves que as fotos não são nossas, 90%, 95% das fotos é do Guilherme, algumas estão aqui, tá?
Bom, de maneira geral, era isso a apresentação. Isso daí dá para a gente ficar falando muito, né? Eu tentei falar um pouquinho de tudo. Como eu sei que tem gente que está começando, então ter uma noção do que fazer, né? E entender um pouco como sair, como ir olhar, como observar. Não tem jeito, isso é prática. Você vai praticando, você vai criando essa habilidade de identificar as aves ou não. Tá? Bom, era isso, né? Posso parar? Não, acho que tem que deixar o Rogério aqui. Bom, tudo bom. Obrigado pela apresentação aí ao Guilherme, ao Robson. Fantástico. Eu estou aqui impressionado com a quantidade de informação, né, o conteúdo, uma aula para mim, particularmente, gostei muito, né? Eu achei fantástico. E é um mundo que é desconhecido para muita gente, né? E você vê, às vezes eu até acho que é um e não é, né? Então leva essa dúvida. Mas eu queria agradecer. Eu vou ler para vocês aqui alguns questionamentos no chat. A gente tem um tempinho para responder ainda, né? Só vou ler aqui para você. O Marco, ele comenta que ele está triste porque essa é a última apresentação, que ele acompanhou as outras também, e parabeniza, né, o evento que a gente fez e a escolha dos temas, né, que a gente foi pegando bem diversificado, né, como o meio ambiente, né, então vamos diversificar também o conteúdo, foi bem legal, né, obrigado ao Marcos. Tem um outro comentário do Marcos, que ele fala que ele é uma das paixões, né, uma das grandes paixões, ele é observador de aves e viaja pelo Brasil capturando fotografias, né, em árvores e aves, ele gosta muito. Eu coloquei, quando você colocou o tuiuiu lá, é uma dúvida, ele migra lá do Pantanal, vem aqui para o Tanquã? Não, eu acho que ele é residente mesmo, tá? Ele fica da região aqui mesmo, tá? Acho que não é migração dele, não. Tá, e tem a Flávia, ela gosta de identificar, ela pergunta do aplicativo, você mencionou um aplicativo na sua apresentação, né? Sim, então... é o Merlin, tá? Ele é grátis, então ele facilita muito para quem está começando. É rapidinho de baixar, ele é legal. Para quem está fazendo essa parte de identificação em área urbana, ele é muito bacana também, porque aí, normalmente você tem o sinal da internet, né? Porque sem o sinal ele não funciona. Então, para começar, ele é bem legal, ele ajuda muito mesmo. Tem uma pergunta... perdão, Guilherme, pode falar. Tem também o Wikiaves, que você, só que assim, né, seria mais para você tirar uma dúvida da espécie, né? Entre uma e outra, porque você teria que saber o nome da ave para identificar, mas é legal também se você já souber o nome. Às vezes, estando na cidade, você vê lá, por exemplo, é muito comum a gente ver uma ave e na hora você fala, puta, acho que eu sei o que é. Aí você está na cidade, você já abre ali o celular, bota no Wikiaves e já coloca o nome. Aí você já começa a não, mas ele tem um detalhe. Então, às vezes, tem espécie que você diferencia porque ele tem um risquinho branco. A íris do olho é marrom e a outra é preta. Isso na hora você não vai saber, é muito detalhe. Então, você usando esses Wikiaves, você consegue buscar ali na hora, entendi. Aí às vezes é rápido, você consegue, o passarinho ainda está lá. Você consegue voltar e falar, não, ele tem isso mesmo. Então, isso ajuda bastante. Entendi. Tem uma pergunta para o Guilherme aqui. Qual foi a ave que ele mais teve dificuldade em registrar, né? De todas aí que ele tirou fotos, ele consegue lembrar de uma que foi difícil ele fazer registro? Olha, deixa eu pensar. Teve aquela naroeira ali, verdade. Nossa, teve uma que é a Irê e o Miarcos. Eu não sabia o que era. Bom, isso é o que ele não conseguia identificar, né? Olha, até hoje eu não entendi a diferença entre as duas. Nossa, acho que muda praticamente só o canto, assim. E uma é mais acinzentada e outra é meio marrom. É o Irê e a Maria Cavaleira. Maria Cavaleira. Ele está falando de um gênero, né, que é o Miarcos, assim como a Helênia, são tiranídeos e eles também são meio chatinho de identificar. Você olha no guia, olha na foto e você fica ali meio...
E para registro fotográfico, assim, que ele levou mais tempo para conseguir capturar. Qual que você achou mais difícil? Pica-pau anão escamado, é que ele é muito, muito, muito pequeno. Ele, assim, um pica-pau, ele é minúsculo. E eu escuto, dá para escutar ele bastante, dá raiva, porque você fica que nem um louco procurando ele e não acha de jeito nenhum. Nossa, demorou muito tempo para eu conseguir tirar foto. Ele é um pica-pau bem pequenininho, bem pequenininho. Uma das melhores espécies que tem. Então, e ele canta, a gente escuta, o canto dele é tipo uma pitinha. Você escuta também bastante, é uma das aves que normalmente você acaba andando em um lugar que tem um pouquinho mais de mato, você vai escutar, mas para você achar ele, de fato, não é comum. Não. O Vlad pergunta que, desculpa, o Marcelo, que ele mora em prédio e gostaria de fazer um comedouro nas janelas que ele tem, e ele pergunta se daria certo fazer uma para receber a visitação dessas espécies. Só que ele tem grade, né? Ele tem, acho que é aquela rede, né? Essa coisa que protege a janela. Daria para fazer um comedouro na janela para atrair, mesmo com a rede? Acho que como você fez, né? A Nanda Apple, minha mãe disse que ela tem um comedouro, ela mora em prédio e vem mais psitacídeo, periquito de encontro amarelo. Olha, eu acho que pode dar. Eu acho que dá para adaptar, sim. Aí precisa estudar um pouquinho a maneira de você prender, porque aqui em casa, na verdade, ele está preso pelo lado de fora. Então, toda vez que eu quero colocar comida, aqui do lado de casa, né, o quintal tem um terreno baldio, eu desligo a cerca, subo pela escada, me penduro um pouco lá no muro e coloco alimento. Até o dia que eu vou levar um choque. Eu não tenho dúvida que um dia eu vou esquecer. Isso eu tenho certeza absoluta, mas vai acontecer. Por enquanto não aconteceu. Então eu faço isso, mas eu acho que dá para adaptar sim. Esse esquema que eu fiz aqui, eu acho que dá para colocar sim. Tá. O Marco também parabeniza pelas fotografias do Guilherme. Ele pergunta qual equipamento que você usa, a especificação da máquina, que máquina que você usa. Olha, a minha é uma Sony, mas eu vou ver o modelo aqui. Nem eu lembro de cor, mas no Wikiaves ele fala no modelo. A dele é uma Sony, né? Dessas tem um zoom bom. Muito bom. A Sony, né? O zoom dela é ótimo. Eu vou te falar que eu até passei um pouquinho de vergonha outro dia, né, Rogério? A gente já é um pouquinho mais, uma geração um pouquinho mais antiga, né? Aí eu fui pegar as minhas máquinas fotográficas analógicas com as minhas lentes. Falei, essa lente 300 milímetros, é legal. Aí quando eu fui ver a máquina dele, a lente dele equivale a, sei lá, uns 700 milímetros. Achei o modelo aqui. Eu achando que eu estava abafando com a minha lente aqui. É uma DSC HX 200V. É uma Sony, não é tão nova não, né? Acho que 2010, 2011. Tem modelos assim já bem legal. Legal. Tem o Eduardo também está parabenizando vocês. Ele é florestal, também trabalha observando aves, né, com avifauna, fazendo mestrado com avifauna urbana. Fala que é um trabalho muito inspirador, né? E que foi uma brilhante aula, foi muito, muito bom as informações. A Isabela também parabenizando vocês pela apresentação. Ela trabalha com arborização urbana e adorou ver a seleção de espécies, né, que atraem aves, né? E esse material vai ser disponibilizado, né, para a gente encaminhar eles. Então é bem legal a gente ter isso nas cidades, né? Ter essa diversidade de plantas, são muitas espécies nativas, né, que você falou, que atrai e que a gente deve usar mais, né, para a gente fazer o uso dessa informação. Então, muito bom. Eu acho que é bem legal, Rogério, porque é aquilo que a gente tinha conversado muito há uns tempos atrás, quando a gente foi fazer aquele plantio, né? Exatamente, aquele plantio, né? E eu até perguntei, né? Porque é muito comum nos viveiros de muda a gente ter a maior parte das plantas que tem nos viveiros acabam sendo espécies que a dispersão é anemocórica, porque é um pouco mais fácil a coleta, né? Essas que produzem fruto, o coletor tem que brigar com os passarinhos, né? Tem que chegar antes do passarinho ir lá e comer. Então, elas são mais complexas um pouco. Então, a gente acaba tendo um pouco mais. Apesar de que, assim, 70% das espécies nossas de plantas são dispersas por aves, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande. Então, a gente tem que usar essa quantidade mesmo, né? E diversificando.
plantando essas árvores que atraem as aves, e legal de ter diversidade, porque cada uma frutifica numa época do ano, para você poder ofertar alimento o tempo inteiro, para essas aves não ter muito que ficar indo embora, porque se ela estiver confortável aqui, tem um ambiente onde ela consegue estar se alimentando, não tem muito que ela ficar aí correndo desesperada atrás de comida. Então isso é bem, bem bacana, né? Legal, Robson. A gente está chegando aqui ao final. Eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade em contribuir aí com essa quantidade de informação, essa riqueza de informação, sua informação também do Guilherme, né? E que a gente possa talvez fazer um evento presencial, fazer uma observação de aves, de uma praça, né? Então, no futuro, a gente consiga fazer isso. Mas só uma última dúvida, a gente tem uma praça aqui perto, próximo de casa, e lá tem 2 corujas buraqueiras, né? E elas têm um ninho lá. Eu queria proteger, fazer algo para proteger o ninho, porque ali tem muitas pessoas que passeiam com o cachorro afugenta, vai lá no buraco do ninho. Daria para construir uma estrutura? Isso afasta, talvez. Às vezes a gente tenta ajudar, né? E aí é pior, né? Então, como que a gente poderia fazer? Tem uma sugestão para isso? Olha, preciso pensar, Rogério, porque assim, o que acaba acontecendo é que assim, se eles ficarem muito incomodados, provavelmente na próxima época de acasalamento eles vão buscar um outro lugar, né? Eles não vão ficar ali muito tempo ali sendo incomodado. Aqui na praça mesmo, elas tinham um ninho em um lugar, né, filho? E aí depois, com o tempo também, como passou muita gente ali, como aumentou muito a frequência do parque, elas se sentiram incomodadas. Elas simplesmente migraram ali para outro barranco, um canto que as pessoas passam, mas elas ficam mais do alto. Então, inclusive, a gente passa por elas, vê elas ali, elas ficam ali em cima. Mas, especificamente, não sei se teria alguma estrutura, né, que eu já observei até passando por lá, que elas me... Eu vou te falar, Rogério, é a segunda pessoa que me pergunta sobre isso. Um outro pessoal estava fazendo um plantio compensatório aí em algum local e me perguntaram porque eles iam ter que passar um subsolador lá para fazer o plantio das árvores e tinha um ninho de coruja e eles não queriam estragar. Entendi. Se eu não me engano, eu posso descobrir. Eu Legal. sei com quem conversar. Eu vi também que ela está indo para um buraco, que é um cano de PVC. Ela está se escondendo numa saída de água já agora. Ela mudou, não sei se ela está querendo sair lá de onde ela está, mas eu me preocupo com ela, né? Em um ambiente urbano tem os cachorros, né? Então acaba indo lá no ninho. Então eu tenho essa preocupação com ela. Mas a gente vai conversando, Robson. Obrigado mais uma vez. Tem mais alguns comentários aqui que eu vou passar para vocês. O Marco Verdade, que trabalha, que é com aves aqui, ele quer entrar em contato com vocês, ele deixou o telefone dele. Eu vou passar para vocês o chat, tá? Mais uma vez, muito obrigado e foi brilhante. Eu acho que a gente encerra a nossa Semana do Meio Ambiente com essa apresentação de vocês, que na verdade era a primeira, né? Eu comecei entrando em contato com vocês e deixou para o final, acho que coroou aí o nosso evento, foi muito bom, tá? Então, a apresentação vai ficar gravada para depois quem quiser assistir, e eu acho que é um assunto muito importante e a gente tem que ter isso, né, na cidade, e o usuário, né, das praças, ele tem que conhecer e saber da importância, né, desses organismos. Muito obrigado, Robson. Então, eu vou me despedir aqui, aí você encerra a sala e eu envio depois o chat para vocês. Muito obrigado. Tenham um bom final de semana.